Olá, minha gente. Professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o advérbio. Vamos compreender bem que o advérbio é uma palavra invariável. Lembre-se que no nosso quadro ela fica no plano de baixo. São as palavras que não se relacionam com o substantivo. Elas geralmente são vistas como uma espécie de acessório. Por que o acessório? Porque o advérbio é uma informação a mais. A gente costuma dizer que o advérbio é o fofoqueiro. O que é o fofoqueiro? O fofoqueiro é aquele que sempre traz uma nova informação. É possível viver sem ele? Sim. Tá? Só que as informações não são completas. Ele sempre estará ligado a um verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Ligados ao advérbio ou ao próprio adjetivo é quando ele trabalha intensidade. As demais circunstâncias, todas ligadas ao verbo. Vamos ver então um pouquinho sobre o advérbio? Vamos lá. Olha só. Então o que nós temos aqui? A classificação dos advérbios. É importante a gente entender que a classificação do advérbio, ela na verdade se liga à ideia de estabelecer um referencial para que eu identifique. Por exemplo, quando eu digo de afirmação, eu poderia dizer de certeza, né? Sim, perfeitamente, certamente. Negação poderia dizer negatividade, eles usam isso dentro dos concursos. Modo não é outra coisa senão a maneira, o jeito como as estruturas se estabelecem. Então vejam só, perfeitamente, olha aqui, ó, todos os usuários sabem fazer perfeitamente. Corretamente sabem fazer sim. É o modo ao mesmo tempo que você afirma. Ó, as previsões nunca foram favoráveis, é a negação. Ela passava os dedos pelos meus cabelos delicadamente. Olha só a maneira como ela fazia, o modo dessa situação. Lugar. Posso trabalhar espaço físico? Lógico que posso. Não há o menor problema em trabalhar esse conceito de espaço físico, não é verdade? Então vamos entender como funciona toda essa relação. É importante você compreender como os elementos trabalham, né? Como as estruturas trabalham na prova. Eles vão pedir para que você mude uma palavra, isso pode alterar significativamente o próprio sentido do advérbio, tá? Dúvida, pode ser de insegurança, né? Intensidade, tempo, pode ser algo cronológico. Então vejam só, você passou perto, é o lugar, você passou aqui, você passou lá. Provavelmente tudo aconteceu sob o nariz de todos, é uma ideia de dúvida, provavelmente de possibilidade. Você trabalha bastante para conquistar seus objetivos? Olha a intensidade, muito, bastante. E o tempo? Falaremos mais sobre esse tema amanhã. Então, nós vemos aí a classificação. Existem outras, muitas outras. Você tem classificação de instrumento, né? Falou, você cortou o dedo com a faca, é instrumento. Você tem informações ligadas à matéria, né? Existem outras circunstâncias que não convém, porque na verdade é apenas a nomenclatura. A gente precisa compreender essas que são as básicas e depois compreender o que elas afetam dentro do verbo, dentro do advérbio, do adjetivo. Ou seja, elas estão dando novas informações. É isso que é importante a gente saber. Veja só, nós temos aqueles que são interrogativos, que é quando nós fazemos pergunta, e geralmente eles vêm associados a uma pergunta direta ou indireta, né? Quando você voltará ao trabalho? De inclusão, vejam só que interessante, você também será incluído, é o também. E o exclusão, somente nós poderemos. Perceba que para fazer essa classificação, ó, somente nós poderemos dar continuidade a esse projeto. Veja que o contexto tem que influenciar muito nas relações de sentido. Então, nomenclatura, na verdade, é a tentativa de organização, não uma obrigatoriedade. Veja, o que é a locução adverbial? Nós vimos a locução adjetiva, a locução adverbial não é outra coisa senão a mesma construção de palavras para atingir aquilo que talvez um advérbio isoladamente não consiga, tá? Então, olha só. Geralmente nós veremos preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio, tá? Formando o que nós chamamos de locução adverbial. Aqui aparecem algumas delas, às vezes às pressas, vez por outra, de qualquer modo, de propósito, em breve, à toa, às escondidas, à noite, de repente, de súbito. São o quê? São
simplesmente algumas estruturas que fazem parte da nossa fala o tempo inteiro, tá bom? Olha só o exemplo. Deu tudo errado depois que fez o trabalho às pressas. Poderia ser apressadamente? Poderia, tá? Pensarão que alterou o relatório de propósito, propositalmente. Isso daqui não haveria influência e importância. Depende muito de como você está querendo construir, tá? Falou assim, às vezes para poder simplificar a linguagem para um público leitor mais jovem. Então, esses elementos são importantes. Vamos ver agora o seguinte. Nós vamos sublinhar os advérbios, tá? E as locuções adverbiais. Os advérbios, nós sabemos, são palavras invariáveis, tá? Então, se eu colocasse todas as frases aqui no plural, eu identificaria as palavras, ou seja, os grupos em que o advérbio está dentro. As locuções, lembre-se, como são termos preposicionados, são sempre invariáveis. Então, eu devo identificá-las e ver o quê? Ou o sentido que elas estabelecem em relação ao termo a que se ligam, ou seja, o verbo, advérbio, adjetivo, ou então ver se eu posso fazer uma substituição para poder identificá-las. Então vejam, fui ao cinema ontem com sua prima. Perceba uma coisa, ontem é o nosso advérbio de tempo. Agora, com sua prima, eu estabeleço aqui uma relação de companhia. É por isso que a gente diz que se eu vou namorar com a minha cunhada, não significa que eu estou traindo a minha atual companheira, não. Significa que a minha cunhada vai junto com a gente, né? Por isso que eu namoro alguém e não namoro com alguém, a não ser que eu leve ela junto também. Esse daqui é de companhia. Então nós temos aqui o advérbio e a locução adverbial. O menor trabalho sempre, falou assim, o menor trabalho é sempre por necessidade. O que nós temos aqui? Ó? Vamos colocar no plural, os menores trabalham sempre por necessidades. Duas palavras não vão para o plural. Tá? Eu tenho por e tenho sempre. Tá? Falou assim, então o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho sempre, que é o advérbio, e o por necessidade. Né? O por necessidade, que funciona aqui também como locução adverbial. Depois, porventura, olha a nossa dúvida, encontrariam a solução da crise. Ela normalmente, veja, coloque, ó, provavelmente encontraria a solução da crise embaixo. Elas normalmente vivem para o amor, tá? Elas normalmente vivem para o amor. Então, nós temos aqui o advérbio normalmente, tá? Que é modo. Sempre apareceria por lá, olha o sempre aqui que é tempo e o lá que é lugar. A atleta corria bastante, perceba que é a intensidade do tanto que ela corria, né? É o quanto ela corria, essa que é a nossa relação. E viajei de trem. O que é o de trem? É de meio de transporte, ou seja, é de meio. Você pode falar, mas não pode ser de modo? Lógico, só que o modo utilizado por ele é o meio, tanto que eu posso dizer viajei a pé, que é modo, viajei de carro. O que muda é o meio de transporte. Agora nós temos que fazer o seguinte aqui. Vamos fazer conforme o modelo, que é um outro exercício importante, porque a substituição é própria da lógica. Como ele coloca em cima, ele atendeu o idoso com prioridade e atendeu prioritariamente. Eu posso dizer, ela me atendeu com dedicação, ela me atendeu dedicadamente. Não vou escrever a frase toda. Faça o teste com atenção. Faça o teste atenciosamente. Deu tudo errado depois que fez o trabalho às pressas. Tá? Fez apressadamente. Pensarão que alterou o relatório de propósito. Pensarão que alterou o relatório propositalmente. Tá? Então, veja só. Nota, existem expressões, e isso é importante. Quer dizer, tudo eu posso fazer isso daqui, ó. Toda locução adverbial pode virar um advérbio? Falou, não, minha gente. Por exemplo, não existe a palavra economicamente e nem humanamente.
Essas são construções criadas pelo homem, mas que não refletem, na verdade, aquilo que eles querem expressar. Veja, se eu falar economicamente sobre um tema, não é falar sobre economia, é falar com economia, né? Falou assim, ó, economicamente falando é assim, estou com preguiça, pronto, economizei. E humanamente, é de modo humano, de maneira humana, qual outra forma? Nós vamos estudar aqui com uma expressão de ênfase, né? Humanamente impossível fazer isso, tá? E como é possível ser feito? Não basta dizer que é impossível, são relações que nós criamos e que, na verdade, nós temos de ficar atentos ali, porque criamos palavras que não existem e não trazem verdadeiro sentido. Tá? Aqui nós vamos fazer o quê? Diferenciar locução adjetiva de locução adverbial. Pessoal, qual é a maneira de fazer isso? A locução adjetiva se liga a um substantivo, e a locução adverbial não. Então veja, e posso substituir também pela expressão, pelo adjetivo ou advérbio. Ó, hoje é uma noite de festa, não é a mesma coisa que uma noite festiva? Quem que é festiva? É a noite. Então estou ligado a um substantivo. Tá? Falar, mas e na dúvida, festiva eu posso transformar em festivas? Ah, posso? Se eu posso transformar em festivas, posso ter plural, eu tenho locução adjetiva. Faço o exercício em silêncio. Posso fazer silenciosamente? O quê? Eu faço silenciosamente. E não existe silenciosamente. Então isso daqui é adverbial. Ele se veste com capricho, ele se veste caprichosamente, é o vestir-se, tá aí não ele, então caprichosamente não tem plural, caprichosamente é advérbio, é letra A. A criança está com sono, não posso dizer que a criança está sonolenta, e elas não estão sonolentas, deu plural, adjetivo. Ele vem aqui com certeza, ele vem aqui certamente, não existe certamentes, logo, isso daqui é locução adverbial. Tá? Veja só. Vamos fazer a mesma coisa agora com o advérbio. Vamos trabalhar essa questão da flexão, que é importante. Veja só. Faça o exercício direito. Posso dizer façam os exercícios direito. O que é isso daqui? Não muda. É advérbio. Saiu pelo portão direito. Saíram pelos portões direitos. Adjetivo, porque tem flexão. Cobrou barato a reforma, cobraram, barato continua no singular, advérbio. Se vende por um preço barato, vendem-se por preços baratos, deu plural, adjetivo. Rápido nos veremos novamente, rápidos nos veremos? Não, nós nos veremos rápido, isso daqui é advérbio. O tratamento por que passou foi rápido, os tratamentos foram rápidos, olha, o plural é adjetivo. Fale baixo, se eu puser no plural, é falem baixo, é advérbio. É um homem baixo, são dois homens baixos, deu plural, adjetivo. Era um homem claro, eram dois homens claros, plural, eu tenho adjetivo. Ele falou claro, eles falaram claro, não deu plural, advérbio. Tá certinho? Então, veja ali como há uma flexão dentro desse contexto interessante, importante, para a gente perceber que o advérbio não é um termo que flexiona, mas ele traz informações fundamentais. Muitas vezes uma palavra, como nós vimos aqui, a mesma palavra, ela pode ser tanto um advérbio quanto um adjetivo, e é só o contexto quem vai mostrar isso. Às vezes é a mudança do verbo que acaba gerando na palavra a sua transformação em advérbio ou adjetivo. Ficando atento a isso, a gente vai perceber como eles cobram muito esse tipo de questão em provas de concurso. Tá certo, minha gente? Até